Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Começando agora o vídeo 1 do capítulo 2 de 1 Pedro, dentro da série Bíblia Aberta, com a exposição versículo a versículo desta carta do apóstolo Pedro. Já chegamos ao capítulo 2 e eu gostaria de ler com você até o verso 10, que é essa primeira parte, e você pode acompanhar na sua Bíblia impressa, na sua Bíblia virtual, mas eu gostaria muito que você detivesse um tempo do seu dia, da sua noite, para abrir a Bíblia e meditar comigo nessa palavra. Esse é o meu propósito ao realizar esse trabalho, compartilhar com você da palavra de Deus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, graças a Deus. Palavra do Senhor para o nosso coração nessa hora. Eu quero começar chamando a sua atenção para o que nos ensina, nos adverte o verso 1 desse capítulo. Começa recomendando o despojar-se. Despojar, despojo, vem de uma linguagem militar. Quando um exército dominava o outro, lhe tomavam as coisas que achavam mais valiosas, os pertences, as armas, mas eram tomados. Agora aqui a palavra é despojando-vos, eu me despojo, eu abro mão, eu entrego, eu abandono essas coisas, porque se eu não quiser deixar de ser, primeira coisa, maldade, toda maldade, existem muitos tipos de maldade, mas aqui está dizendo que é para despojar de todas. Se eu não quiser abandonar a maldade, ninguém vai me fazer abandonar a maldade. Vou insistir sendo mal, mesmo quando estiver contido, retido, preso, isolado numa cela solitária de um presídio de segurança máxima, eu ainda continuarei sendo mal, se eu não abandonar, não despojar a maldade, não abrir o meu coração para a mudança que Deus quer realizar em mim. Portanto, é uma responsabilidade pessoal. Eu devo tomar a iniciativa, que diz despojando-vos de toda maldade e dolo. Dolo é aquela índole para o engano, para falsear as coisas, para enganar. E também está aqui nessa lista
de hipocrisias e invejas. Hipocrisia é o fingimento. Essa palavra vem do grego hipocrises, que eram como eram chamados os atores das óperas gregas antigas, das tragédias gregas, porque eles representavam algo ali, uma história que não era deles necessariamente. Então eram atores, estavam fazendo de mentira. E é isso que a palavra de Deus proíbe a gente trazer para o nosso viver, a hipocrisia, aparentar o que não é, né? E enganar através disso, porque é uma das manifestações da mentira, a mentira de uma outra apresentação. E diz aqui, e de toda sorte de maledicências, maldosa, dicências, palavras maldosas, dizer mal dos outros, falar mal do próximo, espalhar ou criar, inventar uma má fama e espalhá-la, ou repetir aquela que alguém já criou, intencionalmente, destruindo reputação, destruindo amizades, provocando guerras pessoais, guerras familiares, guerras na comunidade, na cidade, no país, e até guerra mundial pode vir de uma maledicência. Tenhamos muito cuidado, isso é coisa para deixar, para abandonar. De vez em quando esses canais de conhecimento, tipo History Channel e Discovery, mostram antigos tanques e navios de guerras que foram abandonados quando terminou a Segunda Guerra Mundial, porque ficava muito caro, dispendioso para levar de volta para o país aquele artefato de guerra, e foi abandonado, porque a nação considerou que não era mais útil, que não era producente transportar aquele trambolho de não sei quantas toneladas. Então nós também temos que entender que essas coisas não têm valor na nossa viagem espiritual, devemos abandoná-las. Toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Desculpem, o tempo não está favorecendo aqui, né? Está dando um pouquinho de alergia. Agora no verso 2 vai falar do que buscar, desejar, ir atrás. Diz assim, desejai ardentemente, o quê? Como? Como crianças recém-nascidas. Você sabe o que uma criança recém-nascida mais deseja? Parece que ocupa a mente dela dia e noite o mamar, o aleitamento, a amamentação. Aquela hora tão desejada que acontece tantas vezes por dia, quando a mamãe traz ela ao peito para mamar, ou então lhe dá a mamadeira. Mas isso é do leite materno, do leite da vaca, do leite de cabra, do leite de soja. Também existe no reino aí dos mamíferos as fêmeas que dão leite, mas aqui não está falando desse leite, está falando de vida espiritual, portanto também é leite espiritual, genuíno, não falsificado, porque já tem, assim como tem quem põe água no leite da vaca para render e oferir um lucro maior, também tem quem falsifica a palavra de Deus, falsifica falando em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar, ou ocultando aquilo que Deus mandou falar. Isso é água no leite, isso é falsificação. Há alguns anos estavam pondo até soda cáustica no leite, você lembra talvez. Mas nós devemos ter cuidado com o que vamos trazer à nossa vida, espiritualmente falando. O genuíno leite da palavra, aqui diz, olha, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A nossa salvação é crescente. Quando recebemos a Cristo como Salvador e Senhor, nós já fomos salvos da condenação do pecado que estava posta sobre nós, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira, ou seja, estávamos debaixo da ira de Deus, e fomos salvos. Nesse aspecto não estamos mais salvos hoje do que estávamos ontem.
Mas no aspecto da santificação, a santificação é crescente. A experiência com Deus é crescente. A transformação da nossa vida, ela também é crescente. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, vamos crescendo na vida espiritual. É disso que fala a expressão crescimento para a salvação. É estar mais seguro na fé e no entendimento do que significa a nossa salvação hoje do que estávamos há um tempo atrás. E o que realmente evidencia o crescimento de uma pessoa? É que ela agora pode fazer coisas que antes ela não fazia. Eu me lembro quando eu, pela primeira vez, dei conta de pegar água para tomar sozinho. Um avanço, eu cresci, tinha que pegar e colocar na minha boca e ainda derramava. Agora eu já posso fazê-lo sozinho. Agora eu já posso me vestir sozinho, agora eu já posso me banhar sozinho, posso me alimentar sozinho. Agora eu já posso subir uma escada, um degrau, uma árvore, posso correr mais rápido, eu posso alcançar alguma coisa que está no alto. Isso é crescimento, é alcançar o que não alcançava antes, um maior entendimento, uma maior disposição, uma maior responsabilidade, comprometimento com as coisas de Deus, com a força de caráter para combater o mal. Isso é crescimento para a salvação. Isso vem de onde? Do leite espiritual genuíno da palavra de Deus. Mas tem que se alimentar, tem que desejar. Uma criança, ela depende basicamente de leite na sua primeira infância para o seu desenvolvimento. E também a palavra de Deus, como um leite genuíno, precisa ser colocada ao nível de entendimento de um novo crente, de forma metódica, sistemática, contínua e apropriada ao entendimento do novo crente. E não tem esse negócio de a pessoa que aceitou Jesus ontem já querer saber 70 semanas de Daniel. Não, ele tem que entender o que é o básico da vida cristã agora e começar a fazer. Quando tiver bom nisso, passa para a próxima aula. Assim é o crescimento, né? Não adianta querer comer, dar feijoada, mocotó para um bebê. É leite, leitinho do verdadeiro, né? Não pode ser leite misturado, é o genuíno, para que nós tenhamos crescimento para a salvação. E diz aqui, se é, verso 3, que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É um nível de maturidade espiritual quando a gente reconhece a bondade de Deus. A gente está cônscio da bondade de Deus, de que Deus é bom, só não é bonzinho. E vai dizer o verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vou pausar aqui no verso 5, para comentar com você. Vamos ver aqui se eu consigo tirar. Muito bem. E eu quero chamar a sua atenção, porque aqui está recomendando que a gente se aproxime de Deus. Porque Deus não vai invadir a nossa vida, os nossos assuntos, as nossas decisões, as nossas escolhas. Nós precisamos querer, desejar nos achegar a Deus. Ele próprio diz isso através do apóstolo Tiago, na carta de Tiago: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É uma coisa mútua, recíproca. Eu me aproximo de Deus e Ele se aproxima de mim. E aqui diz, chegando-vos para Ele, Jesus, né, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro, que era Simão, Jesus disse, de agora em diante eu vou te chamar de Pedro, Petrus, que quer dizer fragmento de pedra, um pedaço de pedra. Não é a pedra inteira, a rocha. Pedro é um pedaço de pedra. A rocha, no plano
espiritual da igreja é Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. Não é Pedro, não foi Paulo e nem João, não é nenhum líder religioso do passado ou do presente ou do futuro, é o próprio Jesus. Mas Pedro também era uma pedra, e ele diz que nós cristãos também somos pedras nessa construção espiritual, nesse edifício espiritual chamado igreja, que é construído para a morada de Deus em espírito. Veja o que diz aí: também vós mesmos, como pedras que vivem, verso 5, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha, aqui diz que somos, não é sou. Igreja não é um prédio de uma pedra só, de um tijolo só. É uma unidade, ainda que na diversidade. Por isso, a utopia de ser um crente sozinho, um cristão com carreira solo, desigrejado, desmembrado dos outros membros do corpo de Cristo, não funciona, não existe, é totalmente antibíblico, é um ato falho, porque nós fomos chamados em um corpo, somos membros uns dos outros. O modelo de ser cristão desigrejado não tem um respaldo bíblico. E aqui diz mais: sois edificados casa espiritual. Mas antes eu quero comentar que diz aqui pedras que vivem, ou pedras vivas. Você nunca viu uma pedra viva? Também nunca vi, ninguém nunca vai ver, porque ela é um mineral, é inerte, não tem ânima, não tem alma, não tem vontade. Você faz o que puder e quiser com ela, e onde você deixá-la, ela vai ficar, porque ela não tem vontade própria. Mas nós, humanos, temos. Então somos pedras que vivem, temos vontade própria, podemos não querer nos submeter à lapidação desse construtor que é Deus. Podemos não querer ficar onde Ele nos põe, nos coloca, mas uma pedra tem que ficar. E uma pedra não constrói nada com uma única pedra para ninguém morar. É um edifício, precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Portanto, o texto diz aqui: sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Observe que Pedro era um apóstolo, mas ele não está pregando e nem apontando aqui a uma carreira clerical. Ele está falando de todos os crentes como sacerdotes. Ele não estava escrevendo para um concílio de ministros. Ele estava escrevendo para cristãos em geral. E o chamou de sacerdotes, casa sacerdotal. Essa importante doutrina bíblica que foi resgatada na Reforma Protestante, principalmente nos dias e pelas ações de Lutero, que lembra que todos os cristãos são sacerdotes. Indiferente se sejam ministros, obreiros, faz parte do ministério da igreja ou não, você pode, unicamente através de Jesus Cristo, sem depender de nenhum líder, ministrar a Deus sacrifícios espirituais. É claro, por uma questão de organização, de decência e ordem, a igreja organiza que certas atividades são prioritariamente restritas a certas funções ministeriais. Mas não quer dizer que a gente dependa de alguma liderança para falar com Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, compreende? Você vai direto a Ele através do único mediador, que é Jesus Cristo, conforme 2 Timóteo 2,5. E para que nós somos uma casa sacerdotal? Já está no texto: para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
lembre que os sacrifícios aqui são espirituais. Vai ter gente pregando o tempo inteiro no seu pé de ouvido que você tem que sacrificar sua casa, seu carro, né, seu bem, sua conta bancária em favor daquela instituição, porque tem que sacrificar. Tem que contribuir, é claro. E muitas vezes uma contribuição até sacrificial, se tiver no nosso coração, mas com bom senso, com responsabilidade, com consciência e por amor. Além do dízimo, ofertas, você está livre para fazê-lo se puder e estiver sabendo que está fazendo a coisa certa. Mas aqui está falando de sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus e através de um único meio, por meio ou intermédio de Jesus Cristo. Não pode ser intermédio do São isso, da Santa aquilo, do guia tal, é por Jesus Cristo. Deus não aceitará aquilo que vier do nosso coração para Ele, a não ser em Cristo, através de Jesus Cristo. E prossegue o texto dizendo: por isso na Escritura está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Falando ainda de Jesus. É uma profecia lá do Antigo Testamento, de Isaías 28:16, falando acerca do Messias Salvador, Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, eleita e preciosa, escolhida, preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Olha, quem crê em Jesus, segue a Jesus, obedece a Jesus, anda com Jesus, espera por Jesus, vai encontrar com Ele um dia, esteja morto ou esteja vivo, vai ressuscitar ou ser transformado e encontrar com Ele e desfrutar todas as riquezas de Deus. Seremos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e não seremos jamais confundidos ou envergonhados, ou seja, enganados. Vai acontecer mesmo, venha o que vier, passemos o que passarmos, vai acontecer, porque Jesus é rocha, é firme, né? E diz mais aqui, verso 7: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Observe que essa rocha, essa pedra, ela pode ser usada de duas maneiras na nossa construção espiritual. Ou a pomos como o alicerce da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, ou então ela fica ali pelo nosso caminho mundano e a gente tropeça nela. Você sabe o que acontece quando tropeça numa pedra, né? Pode até morrer. Então aqui fala que quem tropeça na pedra que é Cristo, diz aqui o verso 8, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Quem não obedece à palavra está tropeçando na palavra. E aí, queremos andar na palavra, edificarmos-nos na palavra ou tropeçar na palavra? Quem tropeça na palavra está tropeçando na rocha que é Cristo, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo divino. E diz agora o verso 9: vós, porém, diferente dos desobedientes que tropeçam na palavra, que tropeçam na pedra que é Cristo, nós, porém, Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quanta coisa boa num verso só. Observe aqui, amigos e amigas, vós, porém, vós é o coletivo, a igreja, todo o povo de Deus, porém, contrapondo ao mundo que não tem isso, que não tem esses privilégios, nós os temos. Quais privilégios? Sermos uma raça eleita. Outra versão diz geração eleita, escolhida. E diz mais aqui,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantos privilégios! Mas com um propósito: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa preciosa, que coisa importante. Todos esses privilégios nos são dados, mas juntamente com eles também uma incumbência, que também é um privilégio: proclamar as virtudes daquele, Jesus, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho, a luz de Cristo. E diz agora o verso 10, com o qual estamos já terminando: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então observe que há dois tempos na vida da pessoa. Antes dela receber a Cristo como seu Salvador e Senhor, ela não é povo de Deus, é criação, criatura de Deus. Mas em Cristo ela se torna povo de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, filhos de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. E de fato, a misericórdia de Deus é o único meio pelo qual nós tivemos acesso a esta graça, pela qual alcançamos todos esses privilégios. Se tem uma palavra que deve nos encantar, nos enternecer os corações, é misericórdia, a misericórdia de Deus. A palavra misericórdia vem da junção de duas palavras latinas: misere, miséria, de todo tipo, e cordia, de onde vem cardio, coração. Quer dizer, o coração de Deus se compadeceu da nossa miséria. Quando a gente também pratica, exerce misericórdia com alguém, é quando a gente tem até o direito sobre o castigar aquela pessoa, punir ou pesar sobre aquela pessoa, mas nós preferimos usar de misericórdia e não fazê-lo. Deus usou de misericórdia e de graça. Misericórdia não nos deu o que a gente merecia, e graça Ele nos deu o que nós não merecíamos. Misericórdia e graça. Por isso nós temos também paz com Deus, né? Então, graça, paz e misericórdia seja sobre a sua vida nesta hora. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aí no canal do YouTube e também deixar o seu comentário, dar o seu like, porque isso favorece. Não é um vídeo, um canal monetizado, eu não ganho dinheiro nenhum com isso, na verdade pago para usar, né? Mas você fazendo assim, você vai estar incentivando o algoritmo do YouTube a compartilhar mais esse vídeo com mais e mais pessoas como sugestão, ok? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.